Nós vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu prometo que até, não sei onde tem um relógio aqui, irmãos. Bem pequenininho lá, né? Obrigado, irmão. Eu prometo que até meia-noite, irmãos, nós vamos liberar vocês. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Nós vamos ler em Gênesis, capítulo 22, o versículo 7 e o versículo 8. Gênesis 22, o 7 e o 8. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai, e ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Senhor nosso Deus, nós nos aproximamos mais uma vez de sua bendita presença, pedindo nessa hora, Senhor, humildemente, que o Senhor possa ungir nossos lábios, Senhor, e selar no coração de cada irmão, cada irmã, a tua bendita palavra. Senhor, eu de mim nada tenho a oferecer ao teu povo, Senhor, mas nessa hora nós entregamos inteiramente a tua bendita vontade, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, nós pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos nessa noite ler alguns parágrafos da mensagem, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. Nós desde pequenos ouvimos essa palavra, está chegando o fim. Eu me lembro desde criança. Surgiram muitas histórias, né? O 1000 chegará, 2000 não passará. Muitos ouviram, né? Os que têm mais de 40 como eu, ouviram muito isso daí. Já estamos em 2021 e ainda não acabou. Mas não temos dúvidas de maneira alguma que está mais próximo do fim do que nunca. Os sinais estão aí, irmãos. Coisas absurdas acontecendo e nós sabemos que isso é o fim. Agora Deus tem um caminho provido para mim e para você para tirar-nos desta terra, amém? E nós temos que aceitar esse caminho. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Ele tem provido um caminho. E às vezes caminho incompreendido, mas ele tem provido o caminho, amém? Nós podemos ver isso na natureza, irmãos. Mombrana diz que não tem coisa melhor para pregarmos para nós do que a natureza. Nós sairmos num pedacinho aí onde a gente possa ficar um pouquinho quietinho e você observar a natureza, você vai ver Deus na natureza. Amém? O irmão Brana conta que na estação do frio, aquelas árvores, elas guardam a sua vida, a sua seiva, vai para a raiz da árvore, para que ela não possa morrer com a geada, com o frio. E ela não faz aquilo por sabedoria própria. Deus, o Todo-Poderoso, programou aquilo, determinou o tempo dele para que aquela árvore obedecesse o cronograma que ele deixou. E automaticamente aquela árvore recolhe sua seiva, de maneira que ela não morre. Ela aceita o caminho de Deus sem fazer perguntas, sem perguntar o porquê.
Por que eu tenho que fazer isso? Ela simplesmente o faz. Parágrafo 63 dessa mensagem, ele diz assim: agora um comentário à parte por um minuto. É o caminho provido por Deus. E isso só opera da maneira que Deus provê. Amém? Se eu e você, se eu e alguns irmãos falassem, nós vamos salvar aquela árvore porque semana que vem vai ter uma grande geada, e nós pegássemos e contratasse biólogos, não sei quem mexe com isso, para tirar isso, nem tem, né? Se tivesse um jeito, e nós retirássemos a seiva dela, guardássemos, e depois nós tentássemos injetar nela, nós não conseguiríamos. Porque existe um programa de Deus que só opera da maneira que Deus quer. Amém? Quantos aqui já moraram no sítio? Estou me sentindo em casa agora. Graças a Deus. A gente observa no sítio, a galinha está chocando. Quem que nunca fez isso quando criança? Aí você vai e pega aquele ovo, tem só um furinho. E aí a gente vai lá, inocente, eu vou ajudar esse bichinho, ele está sofrendo. Aí você começa a quebrar ali, já vai, aí o desespero do ser humano, ele arranca a casca. O que acontece com aquele pequeno animal? Ele morre. Ele tem o tempo certinho para ele ir bicando. O caminho provido por Deus para ele nascer é aquele. Se nós tentarmos ajudar esse caminho, tentarmos acelerar o processo, nós vamos estragar tudo. Parágrafo 71. Não, eles não encontraram nenhuma maneira melhor para que o pintinho sair da casca, a não ser bicar e romper o caminho. E esse é o caminho provido por Deus para ele. E agora o mais interessante, irmãos, ele está equipado para fazer aquilo. Está vendo a nossa capacidade humana? Nós não conseguimos entender como que aquele animalzinho, com um bico aparentemente frágil, pode fazer aquilo. Mas ele está equipado por Deus para fazer aquilo. Esse é o caminho provido por Deus para ele. E ele está equipado para fazer isso. Deus não proveria um caminho sem prover instrumentos para tanto. Amém? Então, ele proveu o caminho, o instrumento para que os pintinhos se libertem. Amém? Irmãos, às vezes, em nossas vidas, nós nos deparamos com situações em que nós pensamos que é o fim, agora não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu escutei o pastor Luiz Mendes uma vez pregando e falou assim, agora ele usou esse termo, me perdoem, agora as coisas se escureceram, parece que está turvo, está ficando feio, como dizem, mas Deus tem o caminho provido para mim e para você, amém? Nós vamos voltar um pouquinho lá atrás, para ver os caminhos que eu disse no começo, que é improvável, mas que Deus faz e dá certo, porque Ele é o Criador, amém? Vamos voltar lá em Noé. Quando Noé precisou de um caminho provido por Deus para salvar sua família, Deus ordenou que ele construísse uma arca. Pode ser que tenham construído barcos falsos. Isso é o que as pessoas pensam hoje. As pessoas criam teorias por aí, né? Mas vejam, esse era um barco especial. Amém? Provavelmente eles tinham barcos naquela época.
como tem hoje. Mas esse era um barco especial. Ouça-me agora, era um barco construído por Deus. E com a igreja de hoje é a mesma maneira. Tem que ser uma igreja construída pela Bíblia. Minha experiência, eu diria nessa noite, a nossa experiência não é ser o melhor membro da igreja, mas é uma experiência construída pela palavra de Deus. A experiência construída por Deus é a única coisa que vai nos levantar. Amém? Essa é a única coisa que vai nos levantar. E Enoque? Enoque, depois de caminhar 500 anos com Deus, Deus lhe disse: Enoque, você não tem que morrer. Você quer voltar para casa? Você está com saudade de casa, Enoque? E ele respondeu: sim, Senhor, estou com saudade de casa. Você andou, o irmão Brana diz, você andou no hospital de pestilência embaixo por tempo suficiente. E ele respondeu sim, e disse: tudo bem, comece a andar. E Enoque, o que Enoque, se nós fôssemos imaginar aí, o que ele precisava para subir? O irmão Brana disse, ele talvez precisasse de uma escada, mas Deus lhe deu uma rodovia. Isso foi o caminho de Deus para ele, proveu-lhe uma autoestrada para cima, e ele simplesmente subiu assim, não teve que se esforçar, de forma alguma, apenas correu, e o Espírito Santo atrás dele o levantou, e ele foi direto para a estrada da santidade, direto para o reino de Deus, aleluia. E Elias, depois de ter condenado, durante toda a sua vida, os cabelos pintados, os cabelos cortados, a face pintada daquela Jezabel, a primeira dama, e ele, e ela, e o renomado presidente daquela época, que deu um mau exemplo ao povo e fez com que todos se desviassem. E na verdade ele pensou que ele era o único a pregar isso. E ele levantou a carga, e ele levou a carga de todos os sentidos. E ele fez tanto ao ponto de ficar cansado e querer ir para casa. E ele sabia que Deus era do alto, e ele precisava de uma corda para subir, e para subir para o céu, mas Deus lhe enviou uma carruagem atrelada a 2 cavalos, e esse foi o caminho provido por Deus para levá-lo. Pode ser que ele estivesse buscando uma corda, mas Deus enviou uma carruagem, este foi o seu caminho. E no final da estrada, esse foi o fim de Elias, e assim foi Noé, e assim foi o tempo do fim. Deus sempre provê um caminho, amém? Israel, da mesma maneira, precisava sair do Egito, eles precisavam de alguma maneira, e se nós fôssemos parar, irmãos, para pensar um pouquinho na retirada de Israel do Egito, se fosse nos dias atuais, seria uma nação aprisionada pela maior potência que existe, seria os Estados Unidos. Imagine um país pequeno, sendo mantido escravos por uma nação poderosa. Os mais inteligentes iam fazer cálculos, nós precisamos de um exército com tantos homens na artilharia, tantos homens na força aérea, e assim mesmo nós não vamos dar conta, porque é uma nação poderosa, mas veja o caminho provido por Deus. Eles precisavam de alguma maneira, Deus proveu um profeta,
com a palavra original autenticada. Moisés, não é isso? Eles queriam que um exército se levantasse, os retirasse e derrotasse os egípcios. Mas Deus enviou a palavra, o profeta com a palavra autenticada. Deus havia falado antes a Abraão, havia uma promessa, dizendo: tua semente peregrinará em uma terra estranha, mas eu os visitarei com mão forte. Amém? A palavra de Deus havia falado. Eles estavam clamando por um libertador e Deus lhe enviou um profeta com a palavra. Deus tinha uma maneira provida para expressar a diferença entre o crente e o incrédulo. Aleluias. Agora alguns deles disseram: bem, agora se a praga cair, simplesmente vamos ao hospital. Se a praga cair, sobre o que vamos fazer? O profeta está falando a respeito da última praga. Aí ele diz: vamos chamar o Dr. Jones. Aqui seria o homem achando um caminho. Ele saberá como cuidar disso. Não funciona. No entanto, eles eram inteligentes. Se a praga cair, nós desceremos para baixo da terra, uma caverna, fecharemos a porta. Não vai adiantar. Ficaremos em casa, colocaremos uma máscara no rosto, ou usaremos um pouco de desinfetante. Parece tão nos dias de hoje, né? Não adiantará nada. Deus proveu um caminho. Sim. E o que é? O sangue. Deus proveu, mas por mais simples que pareça, pegar o sangue de um cordeiro e borrifar na porta, ainda assim, Deus disse que esse era o caminho, e Ele honrou. Todos os primogênitos que não estavam sobre o sangue morreram. Deus tem o caminho, e não adianta nós tentarmos achar outro caminho. Vamos prosseguir aqui, irmãos. Agora Josué, quando ele chegou ao fim da trilha, através do deserto, observe. Os irmãos sabem da história, já leram. O Jordão estava no auge da enchente. E o que ele precisava aos olhos humanos de hoje? Eu já vi gente dizer: não, aí devia trazer a arca de novo, para atravessar, tentando fazer caminho. Um barco grande, dava várias viagens. Ele precisava de uma ponte para atravessar o Jordão, para a terra prometida. O irmão Branham diz: ele precisava de uma ponte. Mas o caminho provido por Deus foi um poder, não uma ponte. E Ele enviou um poder e deteve o rio. E ele atravessou em terra firme. Amém? Esse foi o caminho provido por Deus, não uma ponte. Ele tinha um engenheiro melhor. Oh, louvado seja Deus! Então ele simplesmente lhe enviou o poder e empurrou a água para trás, e até que eles atravessaram em terra firme. Oh, nosso Deus é bom demais. Agora vamos a Daniel. Veja os caminhos que Deus faz, irmãos. Daniel, pela causa de Deus, foi lançado na cova dos leões. Se fosse de novo nós olharmos aos olhos humanos, talvez uma boa espingarda resolveria. Não sei. Os seres humanos tentam arranjar jeito para tudo. O irmão Branham diz que ele precisava de uma cerca. Mas o que Deus fez? Deus lhe enviou um anjo. Que diferença!
Esse foi o caminho provido por Deus. Ele precisou de uma cerca, mas Deus lhe enviou um anjo. Que melhor cerca foi essa? Ele sempre dá o melhor que você, dá melhor do que o que você pede. Sempre. Ele precisou de uma cerca, e Deus lhe enviou o anjo. Os filhos hebreus, Sadraque, Mesaque, Abidnego, talvez se eles contratassem um carro-pipa, não é? Olha o que o irmão Brana diz, os filhos hebreus precisavam de um pouquinho de água para apagar aquele fogo. Mas Deus lhe enviou o quarto homem. Isso era o que eles precisavam. Ele desatou-lhe as mãos ao falar com eles e saíram sem cheiro de fogo. Precisavam de água, mas ele enviou o quarto homem. Os magos na Babilônia, na Índia, sabiam que algo estava a acontecer. E eles sabiam que o rei havia nascido e eles precisavam de uma bússola para guiá-los. E Deus lhe enviou uma estrela para guiá-los até o rei. Vem, e eles seguiram o caminho provido por Deus. Posso imaginar algum deles dizendo: ouça, Baltazar, sabe, você é um grande homem, você trouxe sua bússola? E ele respondeu: não. Bem, como que você vai chegar lá? Eu vou pelo caminho provido por Deus. Amém? Esse é o caminho. Como você vai chegar lá? O caminho provido por Deus. Qual é? Aquela estrela, esse é o caminho provido por Deus para nós. Eles precisavam de uma bússola, mas Deus deu uma estrela. Agora, nesses últimos dias que nós dissemos há pouco, que parece estar tudo confuso, tem dias que a gente levanta, todos nós passamos por isso. Você pensa, o dia de ontem foi terrível, e você levanta, a primeira mensagem que você vê é pior ainda, e você diz: meu Deus, eu não vou suportar isso. O mundo está gemendo. O mundo precisava de um Salvador. Um dia, Deus proveu o seu Filho. E quando ele veio, ele não foi reconhecido. Ele não era desejado. Disseram que queriam um Salvador. Mas quando Deus enviou a sua maneira, a maneira de Deus, o caminho de Deus, eles pediram um rei. Deus lhe deu um bebê. Eles queriam um homem poderoso para derrubar Roma. E Deus lhe deu um bebezinho chorando no estábulo. Bem, mas foi o caminho provido por Deus. Mas eles não quiseram da maneira de Deus, a maneira que Deus quis enviar. Queriam do jeito deles, bem. Portanto, entraram em um caos porque não aceitaram a sua maneira. Houve alguns que aceitaram. Ainda tem alguém que aceitou. Oh, louvado seja o nosso Deus. E agora o que nós precisamos nessa noite, meus irmãos, que eu e você, nós precisamos fazer. Mombrana diz, parágrafo 123, aceitando o caminho provido por Deus para o tempo do fim. O que precisamos voltar à direção, voltar ao regulamento, é o que precisamos. Precisamos de um genuíno e verdadeiro sinal escriturístico da verdade, e da verdade autenticada do Evangelho, que a igreja precisa para esse caminho no tempo do fim. Deus prometeu dar um sinal para esse último dia. Ele já sabia do que nós enfrentaríamos nessa última era. Ele sabia que nós estaríamos quase no escuro, irmãos.
Mas Ele prometeu nas Escrituras para mim e para você nessa noite, aleluia, haverá luz no entardecer. A palavra autenticada de Deus é o único sinal no dia que estamos vivendo. Haverá luz. E Ele prometeu em Malaquias 4, em muitos lugares da Bíblia, que as pessoas do tempo do fim veriam as mesmas manifestações que eles viram lá atrás. Porque Ele não pode mudar esse sinal. Passarão os céus e a terra, mas as palavras deles não vão passar. E Ele prometeu, amém? Ele prometeu para mim e para você que haverá luz no entardecer. E talvez, irmãos, Deus nos viu antes da fundação do mundo nessa noite. Ele sabia que nós estaríamos aqui, o que nós falaríamos, o que você ia pedir nessa noite. Ele já sabe o que você vai pedir, mas Ele quer ouvir. E eu digo para vocês nessa noite, irmãos, o irmão Brana diz nessa mensagem, para nós entrarmos no reino do céu, o que nós precisamos voltar a ser? Nós precisamos voltar a ser meninos. Ah, irmãos, agora temos bastante mães aqui. O que uma criança faz quando ela quer alguma coisa? O que uma criança sem o poder de mentalizar ou de tentar fazer alguma coisa para ela faz quando ela necessita de algo? Ela chora, ela clama. Talvez ainda ela só está sentindo fome. Ela não sabe o que ela vai comer. Mas ela chora. Ela clama. Incline a cabeça, feche seus olhos. Eu não sei qual a necessidade, se há alguém que tem alguma necessidade. Eu quero que todos orem nesse momento, mantenham seus olhos fechados. Se você tem uma necessidade nessa noite, o altar está aqui. É a hora de você chorar, de você pedir a Deus o que você necessita. Mas, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus não gosta de criança que faz pirraça. E às vezes Ele dá uma coisa, e nós batemos o pé e falamos, eu não quero isso. E às vezes você pede uma pequena coisa, Deus tem algo maior para mim e para você nessa noite. Quando uma criança chora e a mãe dá um biscoito, ele se aquieta. Aos olhos naturais ela se livrou dele. Deus não é assim, o irmão Brana diz. Ele tem um banquete de bênção para mim e para você nessa noite. Eu ficarei muito feliz se não ver ninguém no altar. E ficarei agradecido a Deus, porque Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Mas talvez você tenha algo que você ainda não conseguiu. E para Deus nada é impossível. E talvez você está perdendo a oportunidade que Ele deu. E aí você pode dizer, pastor Wagner, eu não tenho condições de ter o que eu estou pedindo. Você não sabe o caminho provido por Deus. Ele tem um caminho provido para que você seja abençoado. Agora você tem que aceitar o caminho provido por Deus. Nós não podemos mudar o caminho provido por Deus. Oh, grande Deus! Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam indo, mas dentro do coração deles, eles tinham certeza que Deus ia providenciar o caminho. Talvez eles puderam pensar que foi água, alguma coisa para apagar o fogo, mas Deus estava com ele ali.
Você pode dizer: eu não consigo enfrentar isso sozinho, eu não vou dar conta de caminhar. Saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus está te carregando nessa hora. Ele já providenciou tudo para a nossa salvação. O caminho foi provido por Deus. E Ele está nos abençoando. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, aqui está esse irmão, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui nessa noite. Nós podemos ver pela fé, Senhor, que a sua graça, Senhor, o teu amor, Senhor, venha de encontro à necessidade desse irmão nessa hora. E que o caminho provido pelo Senhor para a bênção na vida dele, ele possa, Senhor, aceitar esse caminho, Senhor, e ser abençoado. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Senhor, aqui está essa irmã. Eu não a conheço, Senhor, mas o Senhor a conhece desde antes da fundação do mundo. O Senhor sabe a necessidade dela, Senhor. E agora, Senhor, pela fé, eu te peço, Senhor, dê a bênção que o irmão precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Vá crendo, irmã. Senhor, nosso Deus, aqui está essa irmã. O Senhor sabe as necessidades dela, conhece elas. E ela tem um pedido a fazer ao Senhor. Que o Senhor... Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor. O Senhor tem provido um caminho de salvação para nós. O Senhor enviou um profeta, Senhor, para abrir nossos olhos, para mostrar que nós temos que obedecer a Tua palavra, para fazer-nos voltar, Senhor, a fé dos apóstolos, Senhor. Voltarmos a ter nossa mente como de menino, para não querer fazer caminho, apenas nós nos dobrarmos à Tua vontade, Senhor. E nós estamos aqui incessantemente, Senhor, clamando, e sabemos que de Ti provém todas as coisas. Abençoe essa igreja, continue abençoando essa igreja, que a sabedoria desde os céus desça em cada um deles, e que a glória, Senhor, as bênçãos, as manifestações que o Senhor prometeu que teria nos últimos dias, seja manifestada através dos seus filhos e filhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém.